que a gente se encontra para esses momentos de estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que sabemos que nada mais é do que os ensinos do Pai, clareados pela doutrina espírita. Tivemos essa necessidade porque não entendíamos muito bem a linguagem na época que Jesus veio, porque precisávamos ainda da evolução intelectual, nos permitiria conhecer melhor a quem Jesus estava falando, porque a gente acreditava que Jesus estava falando ao homem encarnado, Jesus estava falando ao Espírito eterno. Então a gente precisava desenvolver essa ideia de espiritualidade, de Espírito eterno, para que a gente pudesse assimilar os conhecimentos do Cristo. Por isso que até hoje a gente estuda uma parábola, estuda uma passagem de Jesus, e todas as vezes que a gente estuda, parece que a gente aprofunda um pouco mais. Se a gente pensar nisso, nós podemos pensar, o que nós temos com Cristo agora, nesse momento que a gente vive? Porque lá atrás, nós éramos aqueles que Jesus veio trazer as primeiras luzes. Então, ele não esperava muito da gente, não. Né? A gente pensar assim e falar, poxa, Jesus não esperava nada da gente. Mas que ele não esperava nada, ele não esperava muito. Porque sabia que os conhecimentos precisavam ser amadurecidos dentro de nós. Mas será que depois que passaram esses 2000 anos, ele não espera um pouco mais? Ou a gente que continua esperando que ele faça tudo? Então a gente vai ver que quando Jesus encarna, lá atrás, lá em Belém, acontece algo que é interessante, porque ele encarna na terra e os pastores estão lá no pasto com seus rebanhos e aparecem anjos lá. E aí a gente sabe que são anjos porque hoje a gente já desenvolveu mais. Naquela época a gente ainda acreditava que eles tinham asa. Hoje, olha como que a gente já melhorou, a gente entende que não precisa de asa. Né? Então, anjos são espíritos mais elevados, mensageiros daquilo que a gente precisa aprender para evoluir. Esse é o papel do anjo. Então, apareceram esses espíritos mais elevados no pasto e falaram assim para os pastores: não tem mais. Olha como que começa a conversa, né? Não tem mais. E a gente pensa, mas por que começou assim? Porque a gente tem medo. O que é desconhecido, nós temos medo. E muitas vezes a gente não se dedica profundamente, até mesmo no estudo da doutrina espírita, porque tememos. Ah, eu não sei se eu posso estudar esse negócio de espírito. Mas você não é espírita? Sim, graças a Deus, mas Deus me livre, né? De ter contato com algum espírito. Aí na hora que você fala, mas você é espírito. Nossa Senhora, não fala uma coisa dessa. Ou seja, a gente tem medo. Mesmo a gente já estudando, mesmo a gente já conhecendo que os espíritos desencarnados nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Né? A gente já estudou isso várias vezes, mas ainda nos falta essa certeza e essa segurança. Então eles chegaram e falaram, não tem mais. Porque nasceu para vós hoje Cristo Jesus, o Salvador. E aí, o que a gente fez? Ai, que bom, tem um Salvador. Agora a gente já pode pôr na mão dele e ficar tranquilo aqui esperando ele nos salvar. Então, o que a gente começou a acreditar? Que não precisava fazer nada, que a gente tinha um Salvador. E quando Jesus começa a ensinar a gente, ele faz questão de falar que cada um de nós é responsável pela sua mudança, pela sua transformação. Que ele podia fazer muito, sim, indicando o caminho, indicando a verdade, para que a gente tivesse vida. Mas a gente achou que podia colocar na mão dele e pronto. Até hoje, muita gente acredita assim, não é? Ah, não, depois que Jesus veio, nós estamos salvos. Ele levou todos os nossos pecados na cruz. Ele tirou o pecado do mundo. A gente fala isso, e muitas vezes a gente nem fala, mas acredita. Então a gente acredita que pode continuar a vida como a gente está vivendo e que está tudo certo. No último momento é só aceitar Jesus
e está tudo certo. Afinal de contas, Jesus é amor, não é isso? Jesus é misericórdia. Ele é irmão, ele não vai deixar a gente passando aperto. Só que ele faz a vontade do Pai. E o Pai quer que cada filho seu aprenda a viver. Se fosse para fazer por nós, o próprio Cristo teria feito. Imagina se Jesus não tinha condição de fazer tudo para a gente. Vou tirar essa molécula, essa célula malsã, vou colocar uma sã, eu vou trocar isso aqui, vou reprogramar o seu cérebro e está tudo certo. Ele poderia, ele sabe manipular muito bem os fluidos. Mas é justo isso? De quem seria o mérito do nosso crescimento? Nosso ou do Cristo? Do Cristo. Ele quer que a gente cresça porque aí o mérito é nosso. E esses anjos, esses espíritos, falaram para os pastores: trago boa nova que é de grande alegria. Que alegria maior que alguém que pega tudo de errado que eu fiz e fica para ele? Eu posso continuar errando, que ele pega. A gente entendeu a mensagem assim, né? Mas a mensagem de grande alegria era: agora vocês vão ter conhecimento suficiente para se transformar. Agora eu estou trazendo para vocês um caminho que eu mesmo já fiz. Por isso ele falou: eu estive no mundo e venci o mundo. Eu estou falando para vocês que esse caminho dá certo, porque eu fiz. É difícil a gente pensar, né, que Jesus foi criado simples e ignorante. Mas a gente para pensar isso. Vocês já pensaram Jesus morando no mundo primitivo? Já pensaram Jesus em provas e expiações como morador de provas e expiações? É difícil a gente acreditar. Porque a gente olha Jesus naquela grandiosidade que é esse espírito, e a gente fala: não, ele foi criado assim, não é possível. Ele caminhou tanto e a gente ainda está aqui, né? Devagar. Mas quando ele afirma para a gente: eu estive no mundo e venci, foram essas etapas que todos nós estamos passando. Então, Jesus um dia esteve numa família complicada. Jesus um dia esteve num serviço que ele não gostava tanto assim, mas tinha que trabalhar. Jesus um dia esteve num contexto religioso que não refletia muitas vezes aquilo que realmente diz a lei de Deus, mas ele estava lá. Tudo que a gente passa, porque hoje a gente está na doutrina espírita. Graças a Deus por escolha, porque ninguém está obrigado aqui, né? Graças a Deus por escolha. Vocês já pensaram que teve momentos que a gente esteve obrigado em outras religiões? Com sacrifícios, com violência. Por isso a gente vai ver espíritos até hoje que não entendem Jesus, não querem ouvir o nome de Jesus. Às vezes chega na evangelização, né? Na evangelização você acha que todo mundo gosta de Jesus. Aí vai fazer a aula de Jesus, tem uma criança que chora. Tem outra que não quer chegar perto, tem outra que não quer fazer atividade. Eu falo: o que está acontecendo? A gente não sabe o que esse espírito passou em nome do Cristo, porque a gente deturpou muita coisa. Eu vou te maltratar porque a ordem que eu sigo do Cristo diz que o sacrifício é bom. E aí essa pessoa sofreu e quem fazia sofrer dizia que era por causa de Jesus. Eu vou voltar amando Jesus? Não vou entender muito bem isso. Então é um trabalho grande para trazer esse espírito novamente para esse amor que é Jesus. Ele ainda não entende isso. E esses espíritos, esses anjos, ainda falaram mais. Depois de falar que traziam boa nova, que era de grande alegria, que a gente não precisava ter medo, e a gente morre de medo do amor do Cristo, ou não? Tanto morremos que a gente não entende até hoje como uma pessoa que veio, encarnou, a gente não acreditou nele, a gente maltratou, a gente maldisse, entregou-lhe as autoridades e ele nos ama? A gente Maria da mesma forma? Dá para entender isso? Não dá. Que na hora extrema da dor física, ao invés de falar: agora vocês se viram aí, terminei minha missão, estou indo embora, ele falou: perdoa, eles não sabem o que faz.
não é a gente ainda, né? Então não dá para entender muito bem. Mas o nosso papel é entender, é buscar, é se aproximar dessa figura e aprender com os ensinos dele a nos tornarmos como ele. Aí já pensaram onde estaria Jesus agora, depois de mais de 2000 anos? Se naquela época a gente conheceu aquele Jesus, imagina agora qual Jesus já está por aí, né? Porque longe ele não está, ele está por aqui. Qual Jesus que está por aqui nos auxiliando? Esses espíritos, esses anjos ainda falaram. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Não é paz na terra aos homens de boa vontade, não, tá? É paz na terra, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aí a gente começa a entender qual o nosso compromisso com o Cristo. Que temos nós com o Cristo. Porque o Cristo conosco a gente já sabe. Amor. É interessante que tem uma passagem no Evangelho de Marcos que um obsediado entra numa sinagoga e quando Jesus começa a falar, ele começa a rir, começa a falar impropérios, começa a dizer um monte de coisa nada a ver para o momento. A gente pensa no nosso centro espírita, quantas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente está lá numa reunião, alguém chama do portão, aí você fala, não, hoje não é dia, hoje eu não posso te atender, não tem como. Aí ele sai brigando, xingando, aí você fala, meu Deus, né? Não tenho como mesmo, por que eu estou recebendo isso? Pensa, era Jesus. Ele estava lá falando do bem, fazendo o bem que ele podia naquele momento para aquele povo, que cada um também vai ter o que pode receber. E esse homem começa a gritar, começa a xingar, começa a rir, dar gargalhadas altas, e diz: O que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Olha como que ele estava com medo, igual a gente lá nos pastores, né? Vieste nos destruir? Bem sei que é Jesus o Cristo, o Santo de Deus. Ou seja, ele dá toda a informação. Estou com medo de você, eu acho que você vai me destruir, porque você é do lado do amor, é do lado do bem. Eu não sou. Ele era um obsediado, mas ele estava em companhia de um espírito maléfico. E estava se comprazendo com isso porque nenhum obsediado é isento. Tem sempre alguma relação ali que ele se afiniza, que ele se compraz. Porque ninguém é obsediado se não der brecha. Então, se eu sou uma pessoa totalmente boa, como que eu vou ser obsediado? Agora, se eu sou uma pessoa que mantém ainda atitudes e pensamentos no lado negativo, vão se chegar a mim espíritos que combinam com o meu lado negativo. Então, eu estou sofrendo obsessão, eu estou me comprazendo com obsessão. Eu estou deixando que eu seja obsediado. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, esse homem estava obsedado, sim. E ele fala, eu estou com medo porque eu estou do lado contrário, você é do bem e eu estou aqui, ó, fazendo mal. E eu sei quem você é. Você é o Cristo Jesus, o Santo de Deus. E aí a gente vai lembrar a palavra santo. Santo não é as imagens que a gente acostumou a ver. Santo é aquele que foi separado. Mas separado também não é escolhido. Ah, eu gosto muito de você, você fica aqui. Nós, aqui na nossa condição moral, a gente faria isso, né? Vou te separar para o meu grupo. Não, separado de Deus é aquele que foi escolhido para uma missão. E aí a gente pode pensar, nós todos somos separados em algum momento. Nós todos somos santos em algum momento. Quem foi separado para ser pai? É a sua missão. Quem foi separado para governar? É a sua missão. Quem foi separado para qualquer atitude, o trabalho espírita, é a sua missão. Então, nesse momento, você foi aquele escolhido para fazer essa missão. Então, ele fala: Eu sei quem você é aquele que Deus escolheu para trazer amor à terra.
Então você veio me destruir, porque eu não quero isso. Olha que interessante. E aí nos diz a Amélia Rodrigues, lá no Vivendo com Jesus, no capítulo 22, ela fala assim para gente, que quando esse homem fala isso para Jesus, Jesus olha para ele e fala, cala-te, sai desse homem. Mas ele ainda continua, porque esse cala-te, sai desse homem está no Evangelho também. Mas lá tem a continuação dessa fala. Ele fala assim com esse rapaz que estava na sinagoga. Quando ele fala, que tenho contigo? Aí ele fala assim, eu tenho contigo o compromisso do amor e da compaixão. Eu não sei se você ainda tem, se você já tem comigo, mas eu tenho com você. Eu já tenho. Porque Jesus encarna para quê? Para ficar conhecido? Para todo mundo saber o nome dele? Não. Porque ele olha para a gente e percebe que estamos passando por dificuldades, que ele precisava vir, que aqueles todos emissários que ele tinha enviado não tinha dado conta de manter ali a sua missão sem queda. Se a gente pensa, Moisés trouxe a primeira revelação, ou seja, a lei divina. Lei divina. Mas o que aconteceu? Ele teve que colocar outras leis sociais no meio da lei divina para dar conta daquele povo. Então, os 10 mandamentos, que é da lei divina, viraram 613. E aí tinha a lei para quem ficava careca, tinha a lei para filho desobediente, tinha a lei para quem ficava viúvo, tinha a lei para isso, tinha a lei divina. Será que Deus está preocupado com os fios do nosso cabelo, se caíram, se não caíram? Se ficaram brancos, se não ficaram brancos? É uma preocupação de Deus? Não. Espírito não tem cabelo, olha que maravilha, né? Então não seria uma preocupação de Deus, não é lei de Deus. Mas Moisés ali, para organizar aquele povo, que estava mais para selvagem do que para evoluído, ele teve que colocar algumas regras. Regras hoje que a gente lê, a gente fica assustado de ver. Mas para aquela época fazia todo sentido. Assim como a gente tem leis hoje, a gente pensa, gente, será que a pessoa não sabe que não pode buzinar em frente ao hospital? Mas não tem uma placa lá? Proibido buzinar em frente ao hospital. Daqui a pouco a gente vai olhar para essa placa e falar, não acredito que a gente viveu esse tempo. Será que a pessoa não sabe que não pode parar na frente de uma garagem? Que pode ter alguém com muita necessidade de sair num momento que você não está perto do seu carro e não vai conseguir? Seja pelo motivo que for, seja ela ir passear, seja está doente. Então pode ser algo urgente e você não vai conseguir tirar. A gente um dia vai olhar para isso e falar, não acredito. Isso aqui não existiu. Assim como a gente olha para algumas leis que Moisés teve que colocar e fala, não é possível. Se você fosse calvo, você tinha que ser apedrejado? Lá está assim. Se você desobedecesse, você tinha que ser apedrejado? Lá está assim. Então a gente olha para esses 613 e vê o quanto teve de encher. Então Jesus teve que vir e sanear novamente. Mas a gente sabe que tudo isso ele fez pelo amor imenso que tem por nós. Um amor tão grande que nos dá chances e mais chances. Na leitura que foi feita hoje, ele pergunta a Pedro 3 vezes. Porque na primeira ainda não estava muito maduro, ainda não sabia que estava respondendo. Vamos dar outra chance. E mais uma. E continua dando até hoje, se a gente precisar. Então a gente vai perceber que o compromisso de Jesus com a gente é de amor. Mas e o nosso com ele? Quando ele encarnou lá com os pastores, a gente percebe que a gente assumiu um compromisso com ele. Os anjos falaram paz na terra. Quem vai implantar paz na terra? É Jesus ou somos nós? Somos nós. Ele veio trazer caminhos de paz na terra, mas quem implanta somos nós. Então, o que os anjos falaram?
paz na terra, ou seja, vocês vão ter que construir paz. E o que a gente tem visto? Guerras e mais guerras, cada vez mais. Guerras visíveis, que a gente viu aí até, né, se intensificar essa semana. E guerras invisíveis, mentais, entre nós, que a gente nem chega a falar, mas dá até para sentir. O que a gente está colocando na Terra? Discórdia. E o nosso compromisso com ele é implantar paz. Implantar paz com tudo. Porque quando eu ponho fogo em alguma coisa, eu estou tirando a paz de um ambiente. Porque eu vejo só o mato queimando, mas eu esqueço que ali tem a terra que está sendo degradada porque está queimando muita substância. Tem os animais que utilizavam daquele espaço, sejam na própria terra, sejam os que voam, sejam os que ficam ali cortando folha. Tudo isso eu tirei a paz. Quando eu sobrecarrego uma pessoa, não, mas é porque eu quero que dê certo. Tudo bem. Mas será que ela está dando conta? Você já parou um pouco para olhar para ela? Quando eu faço isso, eu estou tirando a paz dela. Então, às vezes, ela não consegue nem produzir o que ela produziria, porque a cabeça dela está sempre soberbada, sempre cheia, sempre confusa. Ela não sabe mais o que te atende, né? Você pede isso, depois você pede aquilo, você pede... Será que é assim que foi o compromisso que a gente assumiu com Jesus? Claro que não. Foi de instalar paz em todas as relações. E aí, quando a gente vê uma guerra como está instalada, uma guerra física, a gente tem que lembrar que essa guerra começou na mente. Duas mentes que resolveram que podiam mudar tudo, podiam exigir um espaço físico. E aí a gente pensa, o espírito não precisa de um espaço físico. Então, eles estão vendo hoje aqui agora. E esse espaço que eles estão ali brigando, daqui a pouco não existe mais, porque já bombardeou tanto que não tem mais nada lá. Será que isso é justo, né? Será que isso é bom? Então a gente pensa, daquele primeiro compromisso de paz, a gente não tem feito muito. Então, nossa vontade, a nossa necessidade é que a gente volte a esse compromisso e comece a pensar, para que a paz se instale, ela tem que começar em mim. Que ações eu tenho tido todo dia de paz? Quando alguém tenta te tirar do eixo, da harmonia, e você se esforça um pouco mais para continuar naquele pensamento bom, numa vibração boa, você está instalando paz. Vai conseguir todas as vezes? Não. Vamos ser honestos, né? Todas as vezes a gente não vai conseguir. Mas que a gente vai tentar de novo, vai. Vai todos os dias. E assim a gente vai se esforçando, a gente vai melhorando, a gente vai atingindo níveis maiores de tolerância e a gente vai conseguindo instalar essa paz. Olhando mais o outro, cuidando mais do outro também, não só de mim, mas cuidando de mim também, porque eu preciso ser esse vaso escolhido onde a paz vai morar. E aí todos os espaços que eu tiver, eu vou ser um foco de paz. Eu não vou ser aquele que vai instigar a discórdia. Se eu não tiver nada de bom, que eu fique calado. Eu não vou instigar a discórdia. Mas aonde eu puder atuar como ser de paz, eu vou buscar a concórdia. Mas os anjos falaram, glória a Deus nas alturas. E será que a gente tem glorificado o Pai? Ah, mas o que é glorificar o Pai? É ficar fazendo prece? Falando Senhor, Senhor? Jesus mesmo nos ensinou. Não é por dizer Senhor, Senhor que entrará nos reinos dos céus. Então, o que é glorificar a Deus? Quando a gente vai nos exemplos do Cristo, lembra quando ele está no poço com a samaritana? E aí os discípulos descem para buscar comida. E ele fica lá. Ela passa, ele atende a samaritana, conversa com ela. E aí os discípulos voltam e falam, trouxemos comida, come, mestre.
E ele fala, não quero. Mas alguém te deu comida? Ele fala, minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí a gente entende que é glorificar o Pai. É fazer a vontade dele. E qual que é a grande vontade dele? Que nós façamos pelo outro aquele que gostaríamos que nos fizesse. Que amemos uns aos outros, inclusive os inimigos. Que perdoemos, para que sejamos perdoados. Que não nos deixemos cair em tentação. Lembra do Pai Nosso? Que ali é a vontade do Pai. Então, quando a gente tem que glorificar ao Pai, não é ficar em prece. A gente pode utilizar até ficar em oração. Mas tem diferença? Tem. Oração já te pede ação. Então, é orar sim, para ter os ombros fortes, para que você possa agir, para que você possa fazer. E esse fazer vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu não preciso ficar preocupado se o outro não está fazendo. Porque eu não entendo, às vezes, qual que é o combinado dele com o pai. E aí eu fico olhando e falando assim, eu estou fazendo muito. Mas olha essa pessoa, não faz nada. Eu estou fazendo caridade todo dia. Mas essa pessoa nem um dia na semana faz caridade. Será que eu tenho que ficar preocupado com isso? Eu tenho que entender que cada um tem uma forma de ação. Um vai fazer silenciosamente dentro do seu lar. É lá que ele tem que fazer. E normalmente ninguém fica sabendo, né? É uma paciência maior com o filho, é incentivar o outro a caminhar que não quer muito, aí você tem que dar aquele, vai meu filho. Isso ninguém está vendo. É às vezes cuidar de um vizinho que veio chamar. Outro tem a missão de divulgar o evangelho. E aí vai trabalhar lá no centro espírita, nos grupos de estudo. Aí você não vê ele distribuindo uma cesta, mas ele está lá acolhendo os irmãos. Ele está lá passando conhecimento. Então eu tenho que ficar preocupado com o que o outro não está fazendo ou está fazendo? Ele e o pai resolvem isso. Porque se ele não estiver fazendo o que ele veio para fazer, porque ninguém, nem todo mundo veio com a mesma proposta. Mas a gente está no mesmo grupo, a gente está na mesma casa. Isso não quer dizer que a gente tenha a mesma proposta. Uns estão mais externos, outros estão mais internos. Uns estão, sim, lá conversando com as famílias. Outros não têm trabalho com as famílias. Então, cada um vai ter a sua missão. Algumas mais visíveis e outras não. Não quer dizer que não estejamos fazendo. Então, quando a gente fala em orar, louvar a Deus, glória a Deus nas alturas, é fazer aquilo que Ele nos pediu. Não é fazer o do outro. E nem apontar o que o outro tinha que fazer. O que ele me pediu? Qual que é o meu compromisso com o Pai? E, consequentemente, com Cristo. Mas ele ainda fala boa vontade para com os homens. Ele pediu paz, ele pediu para louvar a Deus, paz, mas boa vontade com os homens. Porque quando você sai para levar a paz, quando você sai para levar a sua oração, que é a sua ação pautada nos ensinos da lei divina, todos entendem? Não, nem todos entendem. Muitos vão te questionar. Muitos vão dizer, isso é bobagem. Ou então vão falar assim, isso é para o fraco. Já ouviram falar isso? Religião é para gente fraca, eu não preciso disso. Vocês que precisam ficar se apoiando aí na religião. Já ouvi isso algumas vezes. Eu falei assim, olha, se eu tenho que me apoiar em alguma coisa, eu prefiro que seja no Cristo. Não é assim? Não estou, mas se eu tiver, que seja nele. Bom apoio, né? Já pensou? Apoiado em quem? No Cristo. Olha, que maravilha. Mas algumas pessoas não vão entender. Vão te julgar, vão te maltratar, vão dizer que alguma coisa você está querendo com isso, que o mundo todo está errado, só você quer ser o bonzinho.
que agora você deu para isso. Só se dedica a essas coisas, fazer o bem. Perdeu a graça, né? Ah, chama mais essa pessoa. Não, ela perdeu a graça. Agora, olha lá como que ela é. Só tenta fazer o bem. Já pensou se todo mundo tivesse nessa mesma vibe, né? Como dizem, nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia, de perder a graça e só fazer o bem? Como seria bom, né? Como o mundo já estava transformado, mas a gente ainda quer agradar muitos outros, então a gente se preocupa. Claro, a gente tem os nossos compromissos com aqueles que estão ao nosso redor, com a nossa família, que é a nossa primeira escola. Mas isso também não pode nos limitar nas outras ações que a gente precisa desenvolver. Então, boa vontade para com os homens é exatamente aquele que vai precisar do seu auxílio, mas aquele também que vai duvidar do seu caminho, da sua escolha, da sua proposta. Com esse, a gente tem que ter boa vontade. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para a gente, lá no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, fala para a gente da missão dos espíritas. E lá, o tempo todo, Erasto fala para a gente que é chegado o momento, que a gente já está ouvindo aí os barulhos da queda do antigo mundo. E esses barulhos estão cada dia mais sonoros, né? Porque antes a gente perguntava assim, mas que barulhos vão ser esses? Ah, é algo espiritual, é uma energia diferente que a gente vai sentir. A gente está vendo hoje que é algo físico também. A gente tem visto tanta notícia tão ruim, de pessoas fazendo coisas que a gente nem acredita, que fala assim, como ainda pode estar na Terra um planeta que está passando para a regeneração, como pode estar encarnado na Terra um espírito que ainda quer fazer esse tipo de mal? Mas aí a gente tem que lembrar, o evangelho não é para o são, é para o doente. E muitos desses espíritos adoentados, porque a gente tem que lembrar que são adoentados, são aqueles que temem o Cristo, mas sabem que ele existe. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, esse obsessor ou esse espírito encarnado aí é tão maléfico, nem conhece Jesus. Conhece. Todos nós conhecemos. Pode não estar querendo a companhia dele, mas conhecemos. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Eles já sabem que está chegando o momento. Então, por não querer e não conseguir se transformar agora em espíritos melhores, eles ficam tentando puxar aqueles que estão tentando ir para o caminho do bem, para que eles retornem para o mal, porque eu não preciso mudar. É mais fácil eu tentar a derrocada daquele que quer o bem, do que eu ter que fazer a transformação. Transformação é muito difícil. A gente sabe. Tanto é que a espiritualidade fala para a gente, é um esforço. Ela não fala só querer, não. Ela fala esforço. Você quer, então agora se esforce. Não é falar, só você querer que muda. Não, não é. Se esforça bastante. Porque ainda tem as nossas mazelas e ainda tem aqueles que nos tentam convencer que não é preciso. Mas a gente sabe que é porque eles não querem a mudança, porque eles não estão conseguindo acompanhar. Então, a gente tem visto muitas notícias de situações com crianças, jovens, adultos, idosos, que você fala assim, o que é isso? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, e ela falou assim, nossa, está difícil a gente falar que o povo está melhorando, né? Que a gente está evoluindo, está cada vez mais difícil. Eu falei, tá mesmo. Porque a gente olha para isso, tem tanta coisa atravessada, tanta coisa atrapalhada, mas a gente precisa confiar nisso, porque essa avalanche de notícias ruins é para tirar a nossa fé, a nossa crença. Aqui o tempo todo diz que a humanidade está evoluindo cada dia mais. Vem essas notícias e você fala, poxa, será que está? Olha como que já começa uma dúvida dentro da gente. Aí, quando a gente percebe, a gente já não acredita mais nisso. A gente já está engrossando a fileira daqueles que não acreditam no bem do homem.
A gente já está vibrando nessa sintonia, ou seja, a gente está alimentando essa ideia ruim. Então, quando a gente ouvir isso, será que tá? Firma o pé e acredita e vai olhar exemplos bons, porque exemplos bons não são divulgados, né? Os ruins são rapidamente divulgados e chegam aos nossos ouvidos. Mas se você pensar hoje, quantas pessoas chegaram perto de você e falaram, você viu isso aqui bom que aconteceu? Agora, quantos chegaram e falaram, você viu isso aqui que aconteceu? Que triste, que violento, que isso, que aquilo. Quantas notícias alguém chegou para te mostrar no bem e quantas alguém chegou para te mostrar no mal? Será que isso não é uma tentativa de mudar o nosso pensamento, o nosso esforço? A gente desistir? Então a gente tem que ter cuidado. Lembra que Jesus falou, vigia. O tempo todo ele falou, vigia. Porque ele sabia que ia ser assim. Todas as vezes que a gente quiser dar um passinho para frente, vai ter alguém falando, mas você viu isso aqui? Ai, não. Aí você fala, e agora, vou ou não vou? Né? Por isso que os anjos falaram primeiro, não tem mais. Não tema. A gente pode não saber muito bem como fazer, mas a gente sabe a direção que a gente quer ir. Então, a direção no bem. Então, nessa missão dos espíritas, porque a gente começou falando a missão de Jesus, né? Mas e nós? O que a gente tem com ele? Porque aqueles pastores lá tinham que implantar a paz, e aqueles lá normalmente somos nós também. A paz, tinha que glorificar a Deus, tinha que ter boa vontade com os homens. E aí, na missão dos espíritos, Erasto vem trazer para a gente, que é para a gente ir e evangelizar. Ah, ficou fácil agora, né? Só ir e evangelizar. A gente já está indo, mas a gente já está evangelizando? Ou então a gente já está evangelizando, mas evangelizando aqui. Eu estou com medo de ir, não sei se vai dar certo. E aí a gente lembra que ele fala assim, certamente falareis com pessoas que não querão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Então, boa vontade com esse homem, que não vai querer ouvir o que você vai querer dizer, que você tem para ensinar. Porque pede renúncia, e ele não quer a renúncia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, porque muitas vezes a gente fica preocupado. Mas eu não sei muito bem a doutrina espírita, comecei hoje. Começou hoje, já teve 10 minutos de doutrina espírita, já pode sair e evangelizar. Oh, mas como assim? Fala, leia Kardec para alguém. Já não é? Busca lá o livro dos Espíritos. Tem um livro que eu conheci hoje que chama Evangelho segundo o Espiritismo. Busca lá. A gente já não está divulgando, a gente não está levando. Ou então lê de novo lá a Bíblia. Se eu não quero ler nada de doutrina espírita, a gente tem que lembrar que alguns dos nossos amigos não são espíritas. E aí, como que eu faço? Lê lá a Bíblia de novo, lê lá a passagem do Bom Samaritano de novo, lê o Semeador de novo. Depois vamos conversar um pouco para entender melhor. Não é isso? É isso. Então, eles vão falar a homens que não vão querer ouvir e homens simples podem pregar. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, aquele que estiver necessitando, vai te ouvir. São esses corações que receberam Jesus naquela época. Pessoas que estavam necessitando. Quantos ele falou que não quiseram ouvir, não entenderam, duvidaram dele? Mas aquele que precisava ouvir. E aí não importa quantos não te ouviram. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou. Jesus estava preocupado com os outros 9 porque não voltaram? Não, ele estava atento àquele que voltou. Ele pergunta, cadê os outros que não voltaram? Porque que alegria que você voltou, sinal que você reconheceu. Sentiu vontade de estar comigo de novo. Então, ele ainda fala. E depois,
levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos, que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferece, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Quando a gente percebe que aquilo que a gente está passando é para o nosso reajuste, é para a nossa melhoria, a gente entende a dor que está vindo, a gente agradece. Lá no próprio Evangelho está escrito que a dor é algo que Deus envia aos seus eleitos. E a gente fica pensando, nossa, o eleito ele manda a dor, mas por quê? A gente vai entender que só aquele que entende o Pai, aquele que entende Jesus, sabe por que está passando pela dor. Ou seja, aquele eleito é aquele que está perto desse conhecimento. Aí ele vai entender bem, ele vai agradecer que já tem ombros fortes para passar por isso. Porque muitos precisam se reajustar e ainda não podem. Já pensaram nisso? Muitos precisam se reajustar com seus débitos e ainda não têm condição. Estão deixando para outra vivência, para outra encarnação. A gente já é feliz que a gente já está suportando. Aí a gente entende por que Deus envia os seus eleitos. Aqueles que já estão muito perto de conseguir a vitória. Algumas pessoas falam assim, eu estou tendo uma vida tão tranquila, deve ser sinal que eu não tenho nada de errado. Não, é aquela vida que você está se preparando para na próxima se reajustar. Ali você está tendo ensinos para quando você voltar a ter ombros fortes. Então, a gente entende esse dar graças pelas aflições, que a gente sabe que se a gente já teve essa prova, é porque a gente consegue passar por ela. Ninguém tem um fardo maior do que possa carregar. E, como hoje é dia 3 de outubro, né, nasce Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, a gente trouxe aqui a missão de Kardec, porque a gente falou da missão de Jesus para conosco, a missão nossa para com ele, nós espíritas, temos que ir levar a doutrina, levar o evangelho, e não só em palavras, mas em atitudes. No Pão Nosso, no 138, está escrito assim para a gente: quando Jesus penetra no coração do homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E aí alguns entendiam que era dar a vida física. Não, é dar exemplos. É a própria vida. Tudo que você fizer, você tem que ter consciência que tem pessoas te olhando. Encarnados e desencarnados. E automaticamente você está evangelizando com a sua vida, com seus exemplos. E quando alcança Jesus, não se detém. Pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o amor e o trabalho que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não seja vã. Então, quando Jesus entra no nosso coração, a gente entende isso. E foi o que aconteceu com Kardec, lá em 1854, quando ele conhece tem as primeiras noções dos fenômenos das mesas girantes. Que começou bem lá atrás, né? O Livro dos Espíritos é 1857. Então, lá atrás, ele já estava investigando isso. E quando chega em 1856, ele está na casa dos amigos, né? Na casa do senhor Budan. E lá ele recebe a noção das primeiras missões dele, da primeira missão dele. Lá é a primeira vez que falam para ele o que ele tinha que fazer, porque até então ele era aquele amigo que sentava lá no fundo e ficava observando, como um cientista somente. E lá foi falado para ele que ele tinha uma missão.
de trazer essas luzes à Terra, de trazer esses conhecimentos à Terra. E é interessante que a pergunta que ele faz, quer ver? Outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a desempenhar e me indicaram o seu objetivo. Qual o objetivo dessa missão? Desejo saber se confirma. Aí a gente pensa, olha, Kardec é muito igual a gente, né? Não sei se é isso, não sei se não é, sei lá se faço. E isso é bom a gente ler, porque a gente pensa assim, ah, não, todos os espíritos sabem exatamente o que tem que fazer, só eu que não sei. Mas Kardec, ao invés de ficar parado pensando, será? Será? 50 anos perguntando, será? Ele foi procurar fazer. Então, a espiritualidade é como a gente na prece. Por isso que é importante a gente fazer prece. A espiritualidade me ajuda a saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, mas me ajuda. E aí, se eles não puderem nos responder diretamente, porque nossa cabeça está meio tumultuada, nossos canais não estão muito bem sintonizados, eles vão pedir um amigo para poder ter uma conversa com a gente, e no meio dessa conversa a gente vai falar, é isso que eu tenho que fazer. Não tinha pensado, mas eu acho que é isso. Por isso a gente precisa se rodear de bons amigos. Aqueles que querem conosco construir o bem. Que é nessas conversas que as inspirações vêm. E a espiritualidade responde a Kardec, sim. E se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objetivo quase constante nas tuas meditações, tá vendo que ele não ficava só devo, não devo? Estava constante. O que eu tenho que fazer? Me ajuda. O que eu tenho que fazer? Era um desejo dele. Não era se der eu faço, não. Eu quero realizar. Não te surpreenderá o que te disseram. Deves realizar o teu sonho ao longo tempo. É preciso, porém, que trabalhes ativamente para estares pronto, porque o dia está próximo, mais próximo do que pensas. Era Kardec, um espírito que já veio preparado na espiritualidade, mas eles falando, você precisa se preparar, está chegando o dia. Não é assim, ah, eu sou Kardec, não. Prepara, continua, porque está chegando o momento. E você precisa estar pronto para desempenhar essa função. E depois, lá no dia 2 de junho de 56, então esse primeiro momento dessa conversa foi no dia 7 de maio. Depois, no dia 12 de junho, ele está conversando de novo com o Espírito da Verdade. Aí vai falar assim, ah, mas Kardec tinha o Espírito da Verdade, né? A gente não tem nossos mentores? A gente tem. E os nossos mentores não acessam outros espíritos quando é necessário? Sim. Então é porque é o Espírito da Verdade? Não, é porque Kardec estava muito sintonizado com ele. Talvez a gente não esteja tão sintonizado com os nossos assim. A gente pode ficar, né? Se fazendo conhecer e reconhecendo-os. Bom Espírito, desejo saber o que pensais da minha missão, que alguns espíritos me atribuíram. Olha, ele ainda estava pensando, de maio até junho ele está pensando, está buscando, está estudando, está indo nas reuniões, na casa dos amigos, está investigando, ele não está parado, mas ele continua perguntando. Peço-vos que me diga se esses dizeres foram uma prova para o meu amor próprio. Ou seja, será que é só para me deixar vaidoso? Eu sou um missionário? E aí a gente fica pensando, às vezes a gente olha o outro e quer fazer o que o outro está fazendo. O dia que eu for Chico, vai ser uma maravilha. Mas se você não começar hoje, que dia que você vai ser como o Chico? O Chico não dá, né? Mas como o Chico? Ah, porque no dia que eu for Jesus, ah, você está pronto para receber muitos irmãos primitivos e assumir um compromisso com o Pai, que eles vão ser evoluídos? Você só termina a sua missão quando eles chegarem aos espíritos puros?
Vai querer? Não, né? Nem eu. Muito difícil isso. Por enquanto não vai dar, não. Então a gente às vezes olha o outro e quer ser como o outro. E esquece de fazer aquilo que foi destinado a nós. Então Kardec pergunta, isso não é para instigar o meu amor próprio? Que ele não quis falar vaidade, né? Tenho, como sabeis, o maior desejo em contribuir à propagação da verdade. Mas o papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, imensa distância existe. Então, ele está ali pensando, analisando, avaliando o quanto ele ia ter que se entregar para cumprir essa missão. Então, quando a gente pensa o que eu tenho com o Cristo, uma coisa a gente sabe que é certa: entrega total àquilo que a gente abraçou. Seja no nosso campo familiar, seja no nosso campo profissional, porque cada profissão que existe na Terra é um campo de trabalho do Cristo. Ah, mas como assim? Um advogado do Cristo? Sim, se ele for benévolo, se ele for justo, se ele for amoroso, se ele for fraterno, ele é um trabalhador do Cristo. Ele está numa missão. Ah, o professor do Cristo? Sim, se ele for honesto com a sua turma, fizer bem o seu trabalho, passar o conhecimento como deve, ele está sendo um trabalhador do Cristo. Então, não importa onde você está atuando. Então, Kardec aqui estava numa atuação de codificação da doutrina e na atuação de divulgador da doutrina. Por isso a gente vai ver uma obra tão grande em pouco tempo. Se a gente pensar, além dos 5 livros, ainda teve as anotações de obras póstumas, ainda teve as anotações do próprio trabalhador pedagogo Kardec, que se a gente for olhar não é uma obra espírita, mas está dentro da justiça, amor e caridade, as propostas que ele traz. Outros livros que ele escreveu na doutrina espírita, que às vezes a gente nem conhece. Toda a obra da Revista Espírita. Será que ele tirava uma soneca depois do almoço? Né? Será que ele tinha tempo, às vezes, para dormir às 8 horas da noite? Então, é uma entrega, é uma renúncia. Renúncia, às vezes, de estar até nos meios acadêmicos para poder fazer a tarefa. Não quer dizer que nós tenhamos que fazer assim. Lembra que cada um tem uma missão com o Pai? Essa era de Kardec, não é a minha. Eu ainda preciso dormir. Kardec talvez não precisasse mais, mas ele fala com o Espírito de verdade. Não sei o que possa justificar em mim um favor dessa natureza, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que eu não tenho. Então ele está preocupado com aquilo que falta a ele para desempenhar essa tarefa. Quantas vezes a gente fala assim, né? Não sei por que esse trabalho apareceu para mim, eu não tenho capacidade nenhuma para isso. E aí a gente tem que lembrar de uma frase que é muito conhecida, né? Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, se ele te convidou, claro que essas dúvidas vão passar pela sua cabeça. Mas confia que sozinho você não está. Tanto é que o Espírito da Verdade fala isso para ele. Vamos estar com você. Mas você precisa estar forte para vencer e não falir. Então tinha possibilidade de falhar ainda, né? De falir. Então, olha o alerta. Se esse alerta veio para Kardec, ele também vem para nós. Todos os trabalhos que abraçarmos com o Cristo, vamos lembrar daqueles que se opõem a esse amor grande, que têm medo desse amor grande. Vamos estar vigilantes, vamos nos preparar, porque o nosso compromisso com Jesus ainda continua aquele de implantar a paz na terra. Ainda continua aquele de ter boa vontade com todas as pessoas. A gente ainda não cumpriu aqueles compromissos. Então vamos trabalhar profundamente. Cada momento que a gente estiver com a outra pessoa, pensar assim, o que eu posso fazer para que a paz esteja entre nós? A gente ouve na igreja, né, na igreja católica, a paz está no meio de nós.
Será mesmo que a gente está fazendo a paz no meio de nós? O que eu posso contribuir para nesses momentos de maior guerra? Eu não posso ir lá e pegar aquelas pessoas e falar, para com isso que está feio. Não posso. Mas será que eu não posso endereçar as minhas melhores vibrações e com muita vontade, com realidade, com verdade, para que aquelas mentes sejam clareadas, para que eles tenham um momento de desdobramento e sejam chamados à responsabilidade pelo que eles estão fazendo? Que a mente deles está atordoada. Então, quando a gente fizer a prece, vibrar por eles. A gente vê que os espíritos mais evoluídos, quando eles falam que vão fazer a prece, eles falam, a gente faz a prece por aquele que está sofrendo, mas a gente faz também por aquele que está fazendo sofrer. Então, a gente faz prece para aqueles que estão desencarnando no meio da guerra. Mas a gente esquece de fazer prece para aqueles que estão criando a guerra. Ah, não, aquele lá não merece não, ele está fazendo maldade. E ele precisa, não é merecimento, ele precisa muito. Então, que a gente possa ampliar as nossas preces. Hoje, no dia 3, que a gente relembra o codificador, voltar a esses ensinos para ver esses momentos aqui que Kardec, homem, estava passando junto à sua missão, para perceber o quanto que a gente também precisa fazer esse retorno para nós mesmos, repensar, buscar inspiração. É muito bom quando a gente lê obras póstumas, a gente vê esses diálogos, essas incertezas, essas dúvidas, que muitas vezes acessam nossos pensamentos. Mas porque a gente acha que não deve pensar assim, a gente esconde a dúvida. Mas, na verdade, a gente tem que amenizar, esclarecer. Então, que o compromisso nosso com Jesus seja relembrado. Que o compromisso nosso com Jesus seja realizado. Que a gente possa ser esse instrumento de paz e harmonia na Terra. Que a gente possa ter boa vontade com todas as pessoas, todas mesmo, os certos e os errados. E que a gente saiba que aquele que diz não gostar de Jesus, não conhecer Jesus, é porque em algum momento ele passou por um sofrimento muito grande. Porque é impossível não gostar de um ser amoroso. Mas é bem possível não entender esse amor todo. Então, que a gente possa também levar o Cristo. E aí, levar o Cristo não precisa nem ser falar sobre ele, é demonstrar. É como nos diz o Pão Nosso aqui. Quando Jesus entra no coração de um homem, ele passa a levar através das ações, das atividades, dos exemplos. Então, que a gente possa ter esses exemplos nas nossas vidas e que a gente possa viver com o Cristo, que a gente tem um compromisso muito grande com Ele, assim como Ele tem com a gente. Muito obrigada a todos vocês, que Jesus abençoe todos os dias e que a gente possa vibrar positivamente por essa terra que anda tão necessitada. Muito obrigada.